Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora mais uma aula de português. A nossa aula de português de hoje é sobre sujeito e predicado. Então vão abrindo aí o livro de vocês nas páginas 40 e 41, mas primeiro vamos dar uma olhadinha aqui, tá bom? Então vamos lá, o que é um sujeito e predicado? Sujeito e o predicado, eles são essenciais para a formação da frase. Eles não vão estar presentes numa frase nominal, porque a frase nominal não tem verbo, vocês lembram? Então, eles vão estar presentes numa oração e a gente vai entender por quê. O sujeito é aquele que pratica a ação. Então, para praticar uma ação, precisa ter um verbo, né? Por isso, eles vão estar presentes em uma oração. O predicado é quem sofre a ação. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Andréia ligou para Maria. Primeiro, a gente tem que identificar na frase qual é o verbo, qual é a ação que está sendo praticada naquela oração. Então, vamos ver aí, ó. O verbo nessa frase é ligou. Depois que a gente identificar o verbo, a gente vai fazer a perguntinha para ele. Quem ligou para Maria? A resposta para essa pergunta é Andréia, certo? Então, Andréia é o sujeito e ligou para Maria é o predicado. Beleza? Vamos voltar agora para o nosso livro, vamos iniciar ele e vamos ver mais exemplos. Então, acompanhe aí, vamos abrir lá nas páginas 40 e 41. Eu vou fazer primeiro a leitura lá daquele quadrinho que tem aí no livro de vocês. Tá explicando a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? Uma oração tem dois elementos principais, o sujeito e o predicado. Aí tem um exemplo. Coraline girou a chave na porta. Quem girou a chave na porta? Coraline. Então, Coraline é o sujeito e girou a chave na porta é o predicado. Então, o sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. E o predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, é a mesma coisa que eu havia falado para vocês. O sujeito é quem pratica a ação, predicado quem sofre a ação. Importante, ó, o verbo faz parte do predicado, então o verbo sempre vai estar no predicado. E concorda com o sujeito em número e pessoa. Vocês vão ver aí na frase que o verbo girou está na terceira pessoa do singular e o verbo, o sujeito também está na terceira pessoa do singular. Beleza? Vamos prestar atenção aqui, que é importante para vocês, ó. A oração ela pode estar na ordem direta ou indireta. O que isso significa? Quando ela estiver na ordem direta, o sujeito antecede o predicado. O sujeito vai estar na frente do predicado. Exemplo, a menina está muito triste. Quem está muito triste? A menina. Então, a menina é o sujeito, ela está antecedendo, está na frente do predicado. E a ordem ela também pode ser indireta. Quando ela for indireta, o sujeito vem depois do predicado. Exemplo, está muito distraída a menina. Quem está muito distraída? A menina. A menina continua sendo o sujeito, só que ela está depois do predicado. Então, isso pode acontecer, tá bom? O sujeito, ele pode realizar a ação ou sofrer os efeitos de uma ação. O que isso quer dizer? A menina abriu a porta. Nesse caso, a menina realiza a ação de abrir a porta. No outro exemplo, a porta foi aberta pela menina. Neste caso, a porta sofreu uma ação realizada pela menina. Mas nas duas frases, o sujeito é o mesmo, a menina que está praticando a ação. Então, vamos fazer a leitura dos exercícios. Vamos lá para a questão número 1. Vamos ler o trecho de um romance. Coraline girou a chave na porta. A chave girou com um clunk sonoro. A porta abriu-se completamente. Um vento frio soprava pela passagem. E aí tem aquela perguntinha para a gente conversar, né? O que você acha que Coraline vai fazer? Na letra B está pedindo para vocês copiarem os verbos do texto. E esse vai ser o primeiro passo mais importante para a gente identificar quem é o sujeito e quem é o predicado. Então, a gente tem sempre que saber qual é o verbo da frase. Letra C, vocês vão completar o verbo com as informações do texto. Aí tem quem e o que a pessoa fez, ou o objeto. Bom, lá abaixo do quadro, na questão, tem um audiovisual, mas aí a gente vai assistir na aula online e na aula presencial. Na questão número 3, vocês vão sublinhar o sujeito de cada oração a seguir.
Então, vocês só vão sublinhar o sujeito, não precisa fazer nada com o predicado, é somente identificar o sujeito. E aí não esqueçam de fazer aquela perguntinha para o verbo. Identifica o verbo e faz a perguntinha para ele. Na questão número 4, vocês vão circular o sujeito e sublinhar o predicado. Prestem atenção, nem sempre o sujeito está no início da frase, às vezes pode estar no final, depois do predicado. Na questão número 5, vocês vão completar as frases escrevendo um predicado para cada sujeito. Então, vocês vão escrever uma ação para cada sujeito que tem aí na questão número 5. Na questão número 4, vocês vão completar o quadro. Então, de um lado tem o sujeito, do outro tem predicado. Quando tiver sujeito, vocês completam com o predicado. Quando tiver predicado, vocês vão colocar um sujeito na frase. Bom, e assim finalizamos a nossa aula de hoje. Nós nos encontramos, nós tiramos as dúvidas e fazemos as correções. Um beijo para vocês.